Saudações a todos, sou o Thiago Badaró, advogado especialista em Direito Condominial e também professor aqui na Escola Superior de Advocacia, a ESA-OAB de São Paulo, na matéria também Direito Condominial. E hoje continuamos com o nosso programa Questão Condominial, abordando um assunto voltado ao direito imobiliário e também à área de condomínios. Especialmente hoje vamos abordar o assunto Shopping Center, no qual trazemos um especialista para abordar essa matéria e falar dos principais temas voltados à questão do shopping center e também das comparações que há com os condomínios edilícios. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Cauê Daoud, advogado especialista em shopping center e membro do EBRADIM, também na comissão de shopping centers, que vai falar um pouco dessa matéria que a gente vai tratar hoje, inclusive fazendo aí as comparações devidas do shopping center com os condomínios. E eu gostaria de agradecê-lo, Dr. Cauê, pela presença. Obrigado. E, primeiramente, gostaria que você desse um alô para o pessoal de casa para falar um pouco do seu trabalho voltado diretamente a shopping centers e também lojistas também de shopping center. Bom, para mim é um prazer inenarrável estar aqui contigo, estar aqui na sua companhia para discorrer desse tema sobre shopping center. Bom, basicamente, hoje a minha área de atuação, eu advogo para os lojistas de shopping center. Eu tive uma experiência anterior onde eu advogava especificamente para os condomínios de shopping. E hoje eu atuo praticamente do outro lado da mesa, né? Então, com os temas que iremos discorrer agora. Perfeito. Dr. Cauê, eu queria saber o seguinte, né? E até uma pergunta interessante para o pessoal de casa. Sendo uma matéria até que é recente, eu vejo poucos advogados tratando do assunto shopping center dentro da matéria condominial. A gente vê bastante o direito empresarial sendo tratado, ação renovatória, até que a gente já veio conversando aí um tempo atrás. Mas a grande pergunta que eu gostaria de fazer nesse primeiro momento da nossa entrevista é: que espécie, né, qual que é a natureza jurídica aí do condomínio instituído enquanto shopping center? Bom, basicamente, isso já é reconhecido pela doutrina majoritária, pelos estudiosos do tema, que o condomínio de shopping center é um condomínio edilício. Só que a grande diferença do condomínio edilício, né, que nós conhecemos a respeito de unidades residenciais, vulgo apartamentos, é que o shopping, quando ele é formado, quando o seu condomínio é formado, ele segue o regramento da convenção coletiva, do regimento interno, só que, às vezes, algumas empresas, algumas administradoras de shopping, através de conjugação de esforços, eles instalam esse condomínio em que eles são os proprietários de todas as unidades que, quando se fala de shopping center, é conhecida como ABL, que é a área bruta locável, né? Então essa é a principal diferença, que o shopping é dono dele mesmo. Perfeito. E aí, só para complementar, até para esclarecer a questão, então esse condomínio, shopping center, ele também vive sob a égide de uma convenção, de um regimento interno, e as pessoas que adquirem ou que locam uma área ficam adstritas também a essa convenção e regimento. Exatamente. É que a grande diferença é que, na atualidade, nós não temos shoppings que vendem as unidades autônomas de locação. Basicamente, os contratos de locação regidos, eles observam todos os regramentos da convenção do condomínio e do regimento interno, tanto que todos os contratos, seja no quadro resumo, seja na parte engessada dele, ele sempre se remete às observações previstas na convenção do condomínio e regimento interno. Perfeito. Então, pensando nessa natureza que é análoga à do condomínio edilício, eu posso pensar também, e daí, por favor, me esclareça com relação a isso. No quesito da administração, ela é feita através de um síndico? Existe uma administração diferenciada para o shopping center, tendo em vista que eu tenho um proprietário específico e somente loco aquelas áreas? Como funciona o ponto da administração do shopping center? A sua pergunta é muito interessante, porque hoje, quando a gente discorre sobre o tema shopping center, nós temos um conceito de shopping center que, inclusive, se você hoje acessa a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, ela tem um conceito, mas esse conceito ele não é totalmente definido ainda na doutrina. Então, basicamente, hoje o que é reconhecido é que o shopping center ele tem uma administração única e centralizada. Tá? O que acontece com o condomínio residencial que nós conhecemos é que existe uma administração de condomínio e essa administração do condomínio é muitas vezes feita na pessoa em loco do síndico, diferente do shopping center. Os shopping centers são as empresas automaticamente que são donas daquele negócio e que elas colocam os seus executivos, tá, para tocar a operação propriamente dita. Só que você não tem a figura do síndico em relação ao shopping center. Mas todas as negociações que envolvem
termos, condições de todas as locações, é feita na pessoa do executivo da administradora do shopping, mas que não recebe o nome de síndico. Perfeito. Então, no caso, a figura do síndico ela é um pouco mais escassa aí dentro do shopping center, diferente da questão do condomínio edilício. Na verdade, o síndico ele recebe uma roupagem aí na qualidade de superintendente de shopping. Perfeito. Tá? Que o superintendente famoso de shopping, superintendente de shopping. O superintendente de shopping é quem faz, às vezes, a ponte entre o lojista e o empreendedor, que é formado pelo comitê, que faz todas as deliberações acerca de todas as questões contratuais. Que seria o representante, então, jurídico desse complexo que é o shopping center. Exatamente. Perfeito. Outro paralelo que eu gostaria de entender junto contigo, Cauê, é com relação às despesas de condomínio. A gente sabe que no condomínio edilício nós temos as despesas que são até mesmo proporcionais à área que é adquirida por aquele morador ou locada. Queria saber qual que é o paralelo que existe, então, das despesas condominiais do condomínio edilício com o shopping center. Como funciona a cobrança? Existe alguma peculiaridade a ser enfrentada? Explica pra gente, por favor. Basicamente elas são iguais, tá, Tiago? Porque você tem a questão do rateio e do orçamento de condomínio, que prevê um percentual da verba para segurança, um percentual da verba para a contratação de empresas terceirizadas a respeito de limpeza e etc. Só que na figura do shopping center, como você tem uma questão de atrair o público, existe uma linha também que se chama fundo de promoção. Tá? Que esse fundo de promoção ele é basicamente instituído por cada shopping em valores distintos. Tem administradoras de shopping que eles aplicam um percentual fixo sobre o aluguel mínimo mensal e tem outras administradoras de shopping que eles fixam um valor. As administradoras que fixam esse percentual sobre o aluguel, então ele acaba variando entre 15% e 20%. Se o teu aluguel aumenta, obviamente essa taxa também de fundo de promoção ela aumenta. E o fundo de promoção ele é concentrado aí sim no departamento de marketing do shopping center, que quando a gente vê essas promoções de final de ano, que alguns shoppings sorteiam carros, Dia das Mães, fazem trocas de presentes, vale presentes, até mesmo Natal, tem... você troca cupons por panetone, sorteio, viagens. Então, o fundo de promoção ele é responsável por fomentar, tá, o público do shopping e para tornar o shopping center mais atrativo. Mas, basicamente, a questão do pagamento da despesa de condomínio ele é muito similar. Perfeito. Eu vejo que existe, então, quase que uma analogia com o condomínio edilício, né, na questão do shopping center, obviamente ressalvado aí as diferenças, que a gente pensa, obviamente, no condomínio shopping com um viés 100% comercial, né, e com um comercial escancarado, em que eu preciso demonstrar as ofertas, preciso demonstrar aquela marca, eu preciso atrair pessoas, diferente do condomínio edilício, que ele é mais reservado, obviamente, para a questão da moradia, e até aqueles condomínios que têm uma natureza aí tanto residencial como comercial, né, também não tem esse tipo de promoção tão escancarado, como eu falei, com relação à questão do shopping center. Uma coisa que me intriga bastante, Cauê, eu acho interessante que você consegue trazer isso para a gente, é a questão do coeficiente de rateio, né? Analogamente à questão do artigo 1336, parágrafo 1º do Código Civil, que fala que as despesas de condomínio, né, elas ficam adstritas ao tamanho da área, né, a proporcionalidade daquela área do condomínio. Nós temos também a figura da questão do coeficiente de rateio. Me explica, por favor, como é que funciona esse coeficiente, também fazendo o paralelo com o condomínio edilício, como funciona na prática a cobrança, avaliando esse coeficiente. Olha, Tiago, a principal pedra de toque da questão do CRD, e isso traz uma discussão enorme até nos dias atuais, porque você tem os encargos comuns, que geralmente eles são fixos, que é a analogia que nós fazemos com o condomínio edilício, que você responde pelaquela cota parte do rateio que foi designado pelo pagamento dos seus encargos comuns. Na locação de shopping center, ela é um pouco distinta, porque pela figura do que eu comentei anteriormente, que você não... Hoje, a maioria dos shoppings não existe a figura de dono, tá? Então, o shopping é o próprio dono de todo o complexo shopping center, salvo algumas exceções. Mas o que acontece? Esse coeficiente de rateio, ele é previsto em convenção de condomínio e, basicamente, vários shoppings eles seguem distintos regramentos e que são por metragem diária. Então, como você tem shopping que às vezes ele tem mais de 50 mil metros de área bruta locável,
E dentro dessa área bruta locável, você tem inúmeras lojas conhecidas como satélites, que são lojas menores, entre 0 até 200 metros. Aí você tem as megas lojas que vão até 600 metros e as lojas âncoras, que ultrapassam 1000 metros, tá? Então, o que acontece? Basicamente, se você pensar pela obviedade do rateio, as lojas maiores pagariam mais. Mas, na verdade, não é isso que acontece no shopping center. Diferente de um condomínio edilício, quando você tem uma cobertura e tal. Sim. No shopping center, quando você trata de uma loja âncora, significa que ela é um chamador de fluxo. Então, todos os shoppings eles necessitam ter lojas âncoras fortes para atrair o público. Porque no conceito de shopping center, eles entendem que a loja âncora, ela irriga o fluxo por todo o corredor do shopping. E aí que está essa questão. Como a loja âncora ela tem essa característica de atrair o público para o shopping, automaticamente ela paga menos do que os outros lojistas. Seja até mesmo em aluguel ou a questão do condomínio. Já as lojas satélites, elas acabam pagando um condomínio mais elevado. Até porque quando você fala de condomínio em shopping center também, quando nós entramos num shopping, você percebe toda aquela infraestrutura, um planejamento arquitetônico, que torna toda uma experiência de consumo mais agradável. Agora, o CRD, e aí existe alguma previsão em alguns condomínios, que ele tem algumas características que ele não necessariamente ele cobra só pela metragem. Ele cobra também, às vezes, pelo corredor em que a loja está situado, pelo segmento de operação que aquela loja ela está, e mais ou menos aí você entra também na metragem. O porquê disso? Porque você tem corredores em shopping center que é conhecido como corredor fashion, onde você tem o corredor de concentração de lojas de moda, com maior potencial de atrair público e etc. E algumas convenções de condomínio, ela prevê o rerateio do coeficiente de despesa. E é isso que acaba causando uma balbúrdia completa no condomínio. Por quê? Quando você pensa que você tem um valor X de condomínio a pagar por mês, a convenção ela prevê que em caso de vacância de exemplo, tá? Até 10% de vacância do empreendimento, vacância são as lojas desocupadas, até 10% de vacância do empreendimento, o empreendedor shopping, ele arca com o pagamento do condomínio das lojas vagas. A partir disso, ele faz um rerateio do condomínio. Ou seja, quando ele faz esse rerateio, os lojistas atuais acabam pagando também pelas lojas fechadas. E aí acaba causando as diversas brigas que a gente vê no judiciário. Que é o que eu quero saber, inclusive, mas mais um paralelo muito interessante, porque se a gente pensar no condomínio edilício, né, com relação à questão da taxa de inadimplência, ou até mesmo a quantidade de unidades que não são assumidas por proprietários, que ainda ficam nas mãos da construtora, né? A gente também tem um instituto muito parecido. A gente precisa de um fundo específico, ou na própria previsão orçamentária eu preciso fazer um aumento da minha taxa condominial para conseguir suprir aquele caixa que está defasado. Mas eu vejo que a situação no shopping ela é um pouco diferente, porque se por um lado a gente tem uma questão voltada ao não pagamento em razão da inadimplência, aqui eu tenho que pensar também na questão comercial de que nem todas as lojas do shopping center vão ser locadas, né? Exato. Então eu preciso suprir isso de alguma forma e muito interessante. E, poxa, me fala agora que eu fiquei muito curioso, quais seriam essas principais ações aí que a gente enfrenta no judiciário com relação à matéria de shopping center? Hoje nós temos a revisional de aluguel, que vai rever o aluguel, até foge um pouco do direito condominial, do direito condominial, exatamente. Comercial. E aí você tem hoje a questão da ação de prestação de contas de condomínio. Então, basicamente, às vezes as pessoas podem pensar o seguinte: olha, mas o locatário, ele não é coproprietário. Perfeito. Então ele não é condômino da área para poder pedir uma ação de prestação de contas de condomínio. Só que existe um paralelo muito interessante que, se o próprio shopping é dono de si mesmo, ou seja, é a raposa cuidando do galinheiro, então é conferida ao lojista, sim, que ele exija do shopping a prestação de contas. Até porque, para ter ideia realmente da destinação do dinheiro que está sendo pago naquela rúbrica encargos condominiais. Então hoje, basicamente, o lojista é conferido ao lojista o direito de solicitar ao shopping, tá, todas as atas das assembleias e todas as atas que envolvem as previsões orçamentárias, a aprovação de contas de condomínio que é feita entre os acionistas. E o shopping, a própria lei diz que o shopping é obrigado a conferir essa documentação.
Mas na prática isso acaba não acontecendo. Ou quando acontece, são informações muito rasas. Então aí é conferido ao lojista o direito de acionar a máquina judiciária para obter essa tutela e obter o conhecimento desses documentos. Que aí você tem essa ação de prestação de condomínios, que basicamente segue as mesmas regras de um condomínio edilício na parte processual, Perfeito. tá? Não, tirando essa questão que você mesmo falou, que o proprietário autônomo não pode entrar com uma prestação de contas. Hoje existe já um entendimento do tribunal, de vários tribunais de todo o Brasil, de que a ação de prestação de contas, né, no condomínio edilício, ela fica adstrita a uma assembleia anterior à propositura da ação. Então, preciso juntar um quarto de condôminos, ou às vezes até o síndico pode propor também essa assembleia, mas mais corriqueiro juntarmos um quarto de condôminos, realizamos a assembleia e a deliberação sobre a proposta da ação, ela tem que ser feita dentro do âmbito da assembleia. E aí, para mim, os requisitos foram preenchidos e a ação ela tem validade. Os tribunais entendem, né, que se um morador somente tem interesse em fazer essa prestação de contas utilizando a máquina judiciária, não é possível porque ele não tem a legitimidade de fazer isso por si só, o que é totalmente diferente pelo que eu estou vendo na questão dos shoppings. Exatamente. Né? Independente da cota que essa pessoa tenha locada. Independentemente do tamanho da área que ela alocou. Perfeito. Exato. Até porque, e antigamente, quando alguns shoppings eles não tinham essa questão de sistemas né, informatizados como o SAP hoje em dia e etc. E você tinha essa questão das contas colocadas naqueles livros caixas. Então você tinha uma sala de depósito com inúmeros livros e aí simplesmente o shopping chegava para o lojista, quando recebia esse pedido de prestação de contas, fica à vontade, entra na sala e verifica os livros, o que era humanamente impossível. Então hoje ele está um pouco mais fácil também a obtenção dessas contas, porque a maioria dos shopping centers elas são empresas listadas em bolsa. Perfeito. Quando a gente fala das principais administradoras de shopping do Brasil, que são concentradas em poucas companhias. Então todos os relatórios reportados para a CVM, tá? Todos os relatórios de auditoria realizados com frequência todos os anos, ele não pode ter uma discrepância muito grande. Por quê? Porque senão a auditoria, seja ela externa, interna, a própria Comissão de Valores Mobiliários, iria pegar algum erro. Tá? Até porque é público também, né? Exatamente. Então, hoje é conferido isso ao lojista e até existe... O ouvinte que tiver interesse em fazer alguma pesquisa nesse sentido, tem alguns shoppings aqui na capital de São Paulo, principalmente, que antigamente eles tinham um tipo de cobrança de condomínio. Perfeito. Hoje é mais usado esse coeficiente de rateio, CRD, que nós comentamos. Mas já aconteceu de um condomínio shopping center fazer uma cobrança totalmente distinta, seja ela só por metragem, e quando da aquisição, incorporação, venda, ou seja, repasse de administração para outra administradora de shopping center, ela instituiu o CRD. E aí o que acontece? As novas locações, elas prevêem no contrato, a forma de cobrança de condomínio, o rateio de despesas de coeficiente. E os contratos antigos não. Então você tinha uma discrepância de valores enormes, tem várias ações no judiciário nesse sentido, e parece que o condomínio shopping center, ele só conversa de igual para o lojista quando a maioria desses lojistas o força na via judicial. Que aí, quando o shopping percebe que o cerco está se estreitando, se ele realmente fazer uma política não correta de cobrança de condomínio, aí ele acaba fazendo acordos com o lojista e etc. para encerrar a ação da forma que está. Inclusive, só um comentário interessante também nessa questão de CRD. Hoje nós temos alguns contratos em shopping center que eles utilizam a forma de CTO, que é o custo de ocupação fechado. Então, um exemplo, se você tem um contrato de locação em que você celebra para pagar o valor fechado de R$20 mil, tá? Dentro desse CTO, o shopping ele pode destinar, dentro desses R$20 mil, o que vai ser direcionado para o condomínio, o que vai ser direcionado para o aluguel e o que vai ser direcionado para o fundo de promoção. Ah, Cauê, mas por que o shopping faz isso? Quando você existe uma taxa, um nível de inadimplência alto, significa que o shopping está deixando de receber receita aluguel, ele pode fazer uma manobra nesses tipos de contrato que desses R$20 mil, ele destina R$15 mil para o aluguel,
R$ 2.500 para o condomínio e R$ 2.500 para o fundo de promoção. Isso independente de qualquer tipo de previsão de assembleia, ou necessidade de instituição de uma assembleia para esse tipo de separação. Exatamente. Legal. E por que ele faz isso? Justamente porque quando ele tem uma taxa de inadimplência alta e ele precisa reportar resultado para os acionistas, ele consegue fazer manobra dentro desses contratos específicos. Da mesma maneira, se o caixa do condomínio está com um valor que ele considera baixo, ele pode fazer essa manobra para jogar 80% do recebido para a rúbrica condomínio e o restante para aluguel e fundo de promoção. Perfeito. Até citei a questão das Assembleias Gerais Ordinárias e queria que você me falasse de forma bem resumida, Cauê, porque eu sei que é um instituto bem complexo, até para a gente que atua na parte de condomínio edilício, mas me falasse um pouco mais da competência das Assembleias Gerais Ordinárias dentro do condomínio shopping. Olha, o regramento é igual, conforme previsto pelo Código Civil, só que a grande diferença é que essa Assembleia ela é realizada dentre os próprios sócios coproprietários e os acionistas, porque como essas empresas hoje são listadas em bolsa, então o investidor que detém o maior capital disso, ele acaba participando. Geralmente os lojistas não participam disso. E esse que é o grande equívoco, por quê? Essas reuniões, essas assembleias, elas são públicas, tá ok? Inclusive, vários shoppings eles fazem call com investidores, etc., como outras grandes companhias. E o lojista ele fica sem saber exatamente qual que é a destinação orçamentária para o ano corrente ou para o próximo ano a respeito das verbas que ele paga. Então essa AGO ela tem mais cara de uma assembleia de acionistas da Lei de Sociedades Anônimas do que uma assembleia ordinária do condomínio edilício. Exatamente. Tendo em vista essa pouca participação, às vezes o impedimento de participação do locatário de uma loja. Exatamente. Perfeito. E aí, para finalizar, Cauê, eu queria entender o seguinte, a questão da abertura de conta extrajudicial, para mim é muito importante. Também queria que você falasse um pouco das questões de execução de taxa condominial dentro do judiciário, voltado especificamente para condomínio shopping center. Tá. Quando a gente fala de prestação de contas extrajudicial, aí volta um pouquinho no que eu disse anteriormente, que você solicita formalmente para o shopping, através de uma notificação extrajudicial, a prestação de contas e os livros de auditoria do período X ao período Y. Acontece que os shoppings não necessariamente, como eu disse, não sei por qual motivo, acabam não entregando. Sejam porque para não tornar algum documento público, sendo que a natureza dele já é pública, tá? Ou simplesmente para não gerar uma maior discussão, porque a partir do momento que você entrega um relatório, o lojista não necessariamente ele tem expertise para analisar aquele relatório. Automaticamente ele vai precisar da figura de seja um contador, seja um controller, etc., o que vai gerar inúmeras dúvidas e aí você passaria a fazer uma série de questionamentos ao shopping. Então acho que o shopping deixa de informar essas questões, tá? Justamente para não ter esse desgaste com os lojistas e acaba deixando para via judicial. Porque hoje, quando a gente fala dessa ação de prestação de contas, é coisa de 2%, 3% e olhe lá em cada empreendimento que existe. Então, para o shopping compensa deixar a situação, a discussão, caso o lojista queira seguir para o judiciário, do que seguir com uma conversa extrajudicial por conta dessas inúmeras reuniões que eventualmente serão feitas para sanar eventual dúvida do locatário. Pelo que eu entendi, então eles utilizam da burocracia do judiciário para tirar a burocracia da prestação de contas extrajudicial, que seria bem mais facilitado. Até porque para você entrar com esse tipo de ação, você tem custo judicial, você paga honorários para advogado, e o shopping ele está tranquilo quanto a isso, porque geralmente os shoppings possuem esses departamentos internos, como o jurídico e etc., então ele não tem despesa adicional com isso, né? Perfeito. E aí na outra linha, né, da nossa conversa, eu queria entender um pouco das ações de execução de cota condominial aplicáveis para o condomínio shopping, como funcionam, algum tipo de lastro específico, se é parecido com as cobranças de condomínio extrajudicial aí que a gente vê do artigo 784, inciso 10 do novo CPC. Me conta um pouco aí dessas cobranças. O que acontece hoje, geralmente em shopping center, quando um lojista ele se torna inadimplente, ele se torna inadimplente do todo. O que é o todo? Do condomínio, do aluguel, do fundo de promoção. Porque você não tem... Algumas administradoras de shopping elas não desmembram essa linha de cobrança. Um boleto só. Algumas administradoras emitem um boleto só. Outras emitem um boleto separado até por conta do vencimento. Então, hoje nós temos administradoras de shopping que eles trabalham com o pagamento do condomínio sempre no dia 1º subsequente ao mês vencido e o aluguel, o fundo de promoção entre o dia 10 e 15. Quando você tem essa quebra de boleto, você pode ficar inadimplente somente no condomínio.
E o que acontece? Hoje, tanto o shopping ele pode ingressar com ação de execução para cobrança, como ele pode também ingressar com ação de despejo por falta de pagamento. Porque hoje o judiciário entende que qualquer linha de cobrança, tá, até previsto na lei de locações, quais obrigações do locatário e do locador, no artigo 23 e 24, então a obrigação basilar do locatário, inciso primeiro, é pagar pontualmente o aluguel e encargos da locação. E encargos da locação você entende como os encargos condominiais, fundo de promoção, IPTU. Então isso confere ao condomínio shopping center o direito de distribuir uma ação ou outra. Geralmente, via de regra, na prática, o condomínio, quando ele não tem interesse em tirar o lojista, dado até mesmo o seu cenário eventual de uma vacância superior e etc., ele ingressa apenas com ação de execução. Até porque a ação de execução é mais fácil, né, de você cobrar. Agora, o shopping também ele pode adotar o posicionamento de ingressar com uma ação de despejo por falta de pagamento para cobrar só aquela rúbrica de condomínio, independente de quantos estejam vencidos. Por quê? Porque a lei de locações ela confere a emenda, a purga da mora, tá? Ou seja, o acordo judicial. Só que o locatário não pode se utilizar dessa faculdade de purgar a mora num eventual e segundo despejo em até 2 anos do acordo celebrado. Por quê? Porque pela lei de locações, se o locatário incorrer em mora novamente depois do acordo realizado, o despejo é liminar. Perfeito. Então, às vezes, os shoppings utilizam-se dessa prática de ingressar com ação de despejo por falta de pagamento para deixar o locatário amarrado para ele não incorrer em nova inadimplência. Perfeito. Perfeito. Cauê, eu gostaria então de te agradecer pela presença, extremamente esclarecedora, os conceitos que você trouxe. O Dr. Cauê vai deixar os contatos dele aqui para a gente. Quem tiver dúvidas, perguntas, também vão ficar aí as redes sociais do Dr. Cauê. E mais uma vez, muitíssimo obrigado. As portas abertas, sempre para você vir aqui participar com a gente e trazer algum assunto interessante da parte Shopping Center. Bom, obrigado eu pelo convite. De novo, foi um prazer imenso estar aqui contigo e fico à disposição para o que vocês precisarem. Aguardem os nossos próximos programas. Vejo você no próximo Questão Condominial. Até mais.